São 7h26. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E temos aqui no estúdio da Folha FM a presença do presidente sul-americano, Carlos Abreu. E eu dou bom dia ao Matheus Berriel. Bom dia, Matheus. Bom dia, Marco. Bom dia, Carlos, Arnaldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Arnaldo, novamente. Bom dia. Eu vou rolar a bola. Vou só já agradecer a presença do Carlos Abreu, presidente do Americano. A gente tentou algumas vezes marcar, mas dessa vez deu certo. Pena que nós semana tão conturbada que não deu tempo pra gente se preparar tanto para a entrevista. Mas a gente vai naquele bate-papo que a gente sempre leva, pediu apoio aqui do Matheus. Matheus meio que joga nas 11 com a gente na redação, né? Tá cobrindo Folha 2 agora, mas a editoria dele é editoria de esportes também da Folha da Manhã. 2, depois me lembre aí para falar daqui da primeira página do Folha 2. No último bloco finalzinho. A gente tem algumas notícias também pra gente comentar, a questão da UENF, enfim, depois a gente vai passando aí pelas notícias. Então eu vou rolar a bola para Matheus, para ele começar, já que veio como convidado, deixar ele abrir o jogo aqui pra gente começar esse bate-papo. Obrigado, Arnaldo. Então, vou começar com o Abreu de uma forma bem simples, que como ele mesmo falou, ele não é dirigente de futebol. Então, ele chegou ao Americano como presidente em 2017 e muita gente meio que não conhecia no mundo do futebol. Queria só que você passasse, se você já tinha uma ligação com o Americano, como que se deu essa sua chegada no futebol, também falar da sua vida pessoal. O que você é para o torcedor, aquele que não é mais fanático, que acompanha um pouquinho mais de longe, te conheça melhor. Bom dia a todos aí. Prazer poder estar aqui. Realmente estava devendo a vinda e a gente conseguiu aí organizar essa agenda. Bom, a minha chegada ao Americano, eu vim a Campos para estudar, né, fazer faculdade, né, minha formação é na área de Direito e cheguei com 17 anos aqui e o Americano estava naquela fase de Série A, de Carioca, enfim, e aí eu sempre gostei muito de futebol e fui para as categorias de base do Americano na época. E aí foi meu ingresso, assim, né, de gostar do clube. E a partir daí a gente... Você foi para a categoria como jogador? No Sub-17, eu cheguei a treinar um período, mas aí logo a faculdade começou Eu entrei muito cedo na faculdade, entrei com 14 anos, né? Com 17, perdão. Então realmente os treinos me dificultavam bastante. Mas ficou aquela paixão, aquela vontade de ajudar o clube e depois de formado, muito tempo depois, enfim, a vontade de estar ajudando o clube falou mais alto e eu acabei participando aí do processo eleitoral e estamos aí até hoje. E assim, você pegou um Americano, só para a gente iniciar essa conversa, que vinha nos 2 anos anteriores à sua chegada batendo na porta do acesso na Série B. Passou muito perto, em 2016 teve inclusive uma polêmica muito grande do áudio da discórdia, que foi uma coisa que tirou o Americano da primeira divisão. Em 2017, de novo, vocês bateram na trave no seu primeiro ano, e em 2018 vocês conquistaram o falar do acesso, certo? Como Sim, que você chega no clube e pega esse momento tão conturbado, principalmente pelo áudio da discórdia? Naquele momento, qual era a sua atuação no Americano e como foi chegar à presidência com aquela pressão de bater na trave, mas não subir? Naquele momento eu estava eleito presidente do Conselho Deliberativo, porque historicamente no Americano sempre se buscou alguém da área do direito, né? Não há essa exigência no regulamento, mas sempre se buscou assim, um presidente vinha de Dr. Mário Filho, do Dr. Edson Carvalho Rangel, eram sempre advogados da cidade, conhecidos, que assumiam a cadeira, digamos assim, eram convidados e participavam. Então, o meu nome surgiu, né, na época, o candidato a presidente Luciano Viana me convidou, né, porque me conhecia da cidade, e aí eu aceitei esse desafio de estar ajudando o Americano, mais afastado do futebol, na verdade, né? O meu compromisso foi de reestruturar o clube. Como clube, eu levei muito tempo reestruturando a parte de estatuto do clube. Você pegar o estatuto americano hoje, que é de 2014, começou em 2014, no final de 2014, e foi assinado em 2015, início de 2015, ele é um dos estatutos mais modernos do país, né? A gente acabou com a procuração que tinha no clube, que era um escândalo, né?
porque quem elegia o presidente do clube, isso acontece em outros clubes até hoje, tá? Quem elege o presidente do clube era o Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo do Americano era composto assim, tinham 90 sócios beneméritos e grandes beneméritos, que eram pessoas que ganhavam esses títulos, né, por supostamente terem ajudado o clube ao longo da história, e tinham 35 membros eleitos. Então, os sócios mesmo do clube, os donos do clube, votavam nesses 35. E aí esses 35 se juntavam a esses 90 e escolhiam o presidente do clube. É claro que os beneméritos sempre escolheram os presidentes do clube, porque os eleitos pouco importavam, infelizmente. E a gente realmente estruturou isso, acabou com procuração, né? Porque o Americano tem membros beneméritos que jamais pisaram em campos, né? Ou se pisaram, não pisam há muitos anos. E a gente estruturou o clube administrativamente, essa era a minha principal função, né? E, de certa forma, eu acho que eu ganhei um certo destaque dentro do grupo, e aí meu nome surgiu para vir como candidato, enfim. E isso aconteceu em 2017. Mas eu, mesmo em 2017, no meu primeiro ano, a minha exigência foi que o ex-presidente, o Luciano Viana, assumisse o futebol. Então eu fiquei muito afastado do futebol, né? E dizem que eu sou pé quente, né? Que logo assim que o Luciano pediu para sair, se afastou, meses depois a gente, coincidência ou não, a gente subiu. Eu tenho uma pergunta baseada no que você falou logo no início e que o Matheus citou aqui, e aí eu queria colocar essa coisa como um lado bom e o lado ruim. Por exemplo, você não era um dirigente de clube de futebol. Então, eu vejo, como jornalista, por 20 e tantos anos jornalista esportivo, eu vejo tudo que a gente já passou, que isso é uma grande vantagem. Isso é uma grande vantagem porque você não vem com aqueles vícios. Marco, na verdade, eu nem me considero um dirigente, na verdade. Eu estou dirigente, sabe? Porque as pessoas, elas se incorporam dessa imagem de que eu sou presidente, e acham que podem ficar no clube e tocar o clube como se donos fossem. Esse foi o maior desafio que eu tive no Americano e tenho até hoje, que é a questão da vaidade, de você pensar de forma uníssona, vamos dizer assim. Né? Bom, então esse é um ponto. Você não ser dirigente e não estar naquele né, classificado naquela famosa panelinha. Por outro lado, isso te prejudica muito na Federação do Estado do Rio de Janeiro, porque aí a gente já sabe quando começam as teias, né? Dos dirigentes eternos. E terceiro ponto que também é difícil de analisar é que já está provado que o dirigente, que o futebol brasileiro, ele precisa de gestores profissionais, quer dizer, pessoas que realmente entendam de negócio, como foi o caso do Bandeira, que por acaso foi Bandeira de Mel, foi por acaso meu colega de turma no antigo ginásio, né, e científico, e que conseguiu colocar o Flamengo numa situação boa financeira, limpou, né? Agora, ninguém duvida que em 2, 3 anos o Flamengo cai de novo na inadimplência, na dívida, porque esse é o foco do futebol brasileiro. É impressionante que o futebol brasileiro ele não é dirigido, não estou me referindo a você e ao americano, mas não é dirigido de forma profissional, né? Até por conta dos estatutos dos clubes, que não permitem, ou que os sócios acham que são os donos, como você falou aqui. Como é que você se sente nesse meio agora? Eu tento me encontrar, mas eu acho assim que, sem dúvida nenhuma, o profissionalismo do futebol, dentro de qualquer profissão, na verdade, de qualquer setor, né, é fundamental. Mas é um pilar. Mas acho que o futebol hoje ele prescinde muito de um pilar que é fundamental para mim, que é seriedade, né, honestidade. Isso a gente infelizmente não vê. Eu fui punido recentemente porque falei o que eu sempre ouvi de muitos dirigentes de futebol, que o futebol do Rio de Janeiro não era para gente séria,
que eu estaria saindo por causa disso. Não, mas ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida ninguém disso. Tem dúvida disso. Mas ninguém fala também, como você falou. Né? Mas ninguém fala. Mas ninguém fala. Ninguém fala. Incomoda, é verdade, Matheus. Então porque dirigentes hoje no país vivem do futebol. Então, a gente vai ter exemplos assim, o profissionalismo vai resolver. A gente está vendo caso aí. Eu acompanho o futebol depois que eu me especializei, eu fiz master. Matheus me perguntou aqui da minha profissão. Eu, na área de direito, eu estudei fora do país, fiz doutorado fora. Né? Eu sou diretor de uma instituição, né? Proprietário de uma instituição de ensino superior, né? Que tem vários cursos na área superior, medicina, direito, engenharia, enfim, tem vários cursos. Então eu sou uma pessoa assim, eu me considero acadêmico, então eu gosto de estudar. Quando eu aceitei o desafio de ser presidente americano, eu fui fazer Master FIFA, pô. Eu tenho mestrado na FIFA feito de gestão esportiva, fiz na Getúlio Vargas o curso de gestão esportiva, Universidade de Futebol, tem vários cursos. Porque eu queria entender... Então você é um dirigente. Eu comecei a entender o futebol, entendeu? Então, o que eu percebo é que o dirigente, primeiro, ele não tem conhecimento da área. Hoje eu consigo sentar com qualquer integrante de comissão técnica, eu consigo sentar qualquer área, do marketing à parte tática do clube, porque a gente, eu gostei do desafio e me dedico ao americano para poder pensar o clube de uma maneira macro, maior, não só futebol, né? Então a gente implantou uma série de situações lá no americano hoje e que a gente ainda não divulga, mas como por exemplo, não existe no clube no país que tenha a estrutura que o americano tem hoje em termos de educação. O americano hoje tem um centro de estudos dentro do CT, né, convênio com uma faculdade, essa faculdade que eu represento, que todos os funcionários, todos os atletas do clube têm cursos superiores gratuitos, bolsas. Eles vão estudar porque os que moram no CT, sobretudo, né, eles ficam lá, aquela coisa de ficar no WhatsApp, ficar jogando. Não, vão ter que fazer um curso. Porque, eu estou falando das categorias de base, é extensível os da categoria de base, e também aos profissionais que ficam lá. Então, tem cursos em várias áreas, cursos também à distância, que possibilita, então, que o atleta possa, que a pessoa, né, possa virar um cidadão melhor, enfim. Então, a gente está implantando isso no clube. É uma visão de clube cidadão que a gente implantou desde o início. Sair um pouquinho das 4 linhas e ficar pensando o americano como... na verdade, é fazer com que o americano assuma um papel que eu acho importante dentro da cidade, dentro da região. A responsabilidade social que o clube tem que ter mesmo, né? Com todo mundo, a gente saiu de um lugar, foi para Guarulhos, né? A gente saiu do Parque Tamandaré, foi para Guarulhos. A gente tem que se inserir lá em Guarulhos, tem que acabar essa história, o time do Parque Tamandaré. Já foi. Hoje a gente está em Guarulhos, a gente tem que respeitar e gostar de lá, porque para a gente poder ser respeitado e querido lá. Sim. Né? Carlos, você citou aí um assunto que a gente certamente ia abordar, que é essa condenação do Tribunal de Justiça Desportiva. Você citou... para ele responder depois do break. Bloco, você citou que houve a condenação, mas não explicou para o ouvinte menos atento qual é o caso. Queria que você falasse como que foi e hoje qual é a sua situação, porque depois de recursos e recursos até chegar ao STJD, caiu a condenação para 60 dias de afastamento. Quando que termina isso? Se já está correndo esse prazo? A gente fala sobre isso no próximo bloco. E só para engatar para o comercial, o que o Carlos Abreu falou agora, de uma certa forma, é um resgate que ele está fazendo no americano. É um resgate, é uma tentativa que foi feita no Brasil, no Rio de Janeiro, pela Universidade Gama Filho, de dar bolsas de estudos para atletas e que era lindo. E hoje a Gama Filho, infelizmente se tornou uma cidade fantasma. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade.
A gente faz planos o tempo todo, pro futuro, pra família, mas imprevistos acontecem, né? Por isso, nós do Plano Familiar Boa Viagem fizemos planos pra você. Associe-se e assegure para os momentos difíceis assistência 24 horas, profissionais capacitados e cobertura em todo o Brasil. Convênios especiais e descontos incríveis. Nosso cuidado não fica só no papel. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Cana Brava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o